vezes passa despercebido, mas o corpo vai perdendo líquido durante o dia. As formas mais comuns de perda são pelo suor, urina e até mesmo na respiração. Com o tempo mais quente, a tendência é eliminar mais líquidos. Quando a perda de água é excessiva e não há reposição, pode haver um desequilíbrio e aí o organismo acaba sentindo os efeitos da desidratação. Sobre esse assunto, eu converso hoje com o nefrologista Michel Asbu. Doutor Michel, muito obrigada por receber a gente aqui no seu consultório. O pessoal nas ruas tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Vamos acompanhar aí o que as pessoas querem saber. Oi, meu nome é Isabela e eu gostaria de saber como identificar o quadro da desidratação. Isabela, você tem várias manifestações clínicas do paciente desidratado. Uma coisa que é mais precoce nos adultos é a sede. E a sede, essa manifestação de sede, já diz que a pessoa está com falta de água. Por quê? Porque nós temos sensores no sistema nervoso, lá dentro do crânio, que sente a falta de água. E faz então a pessoa sentir a sede e ele toma água para poder continuar bem hidratado. E temos que ter cuidado com a sede em duas eventualidades, nas crianças que não sabem falar e não pedem água e nos idosos que essa sensibilidade para a água está alterada também. Então a primeira manifestação é essa. Oi, eu sou Ana Carla, eu quero saber o que causa desidratação. Ana Carla, a desidratação é um problema multifatorial, as causas são muito variadas. Por exemplo, nesse verão vai-se à praia e fica no sol muito tempo e ele tem uma insolação, ele está desidratado. Então isso. Vai na praia, come uns peruazinhos da vida lá e ele está estragado, faz uma gastroenterite, tem náusea, vômito e diarreia e ele vai desidratar e vai ficar desidratado porque esse vômito e a diarreia. O paciente que vomita e tenta se hidratar e não consegue, vomita mais ainda, ele significa que esse paciente vai precisar tomar soro na veia porque os vômitos não param e esse vômito não parando ele vai ficar mais desidratado e vira um ciclo vicioso. Então essas causas são as mais comuns, a pessoa que vomita e que tem diarreia. E isso precisa ser combatido o mais precoce possível para não chegar a um grau de desidratação. Oi, eu sou Lúcia Helena, eu quero saber qual o grau de desidratação e os sintomas de cada uma. Lúcia Helena, você pode considerar a desidratação de até em 3 graus. O primeiro é a manifestação clínica muito pequena, é a sede principalmente. O segundo lugar, essa pessoa tem alteração por ter perdido muito líquido, ele pode fazer uma manifestação clínica chamada hipotensão postural. Está deitada, a pressão é uma, tornando-se de pé, a pressão abaixa e com manifestações clínicas, fica tonto, fica nauseoso, tem zumbido no ouvido, isso é manifestação de uma desidratação mais intensa. E a forma de desidratação de uma desidratação mais importante é quando esse paciente já começa a ter alteração do sensório. Ele fica obnubilado, não responde às coisas direito. E quando você examina esse paciente, ele tem as axilas e a mucosa da boca muito seca. Então isso é uma manifestação clínica de desidratação. Passar o dedo debaixo da axila do paciente, passar o dedo dentro da gengiva do paciente, essas duas partes do corpo estão muito secas. Terceira coisa é fazer espécie de um pregamento na pele. Isso que numa pessoa hidratada volta de imediato, na pessoa desidratada esse pregamento demora a voltar. Então a gente está vendo o grau de desidratação. Quando isso já é na forma inicial, sede, mais pregamento mucoso, mais mucosa oral seca, mais axila seca, nós temos um paciente já numa forma importante de desidratação. E se isso foi acompanhado, foi desencadeado por causa de vômito, nós temos que tomar providência, fazer antiemético e fazer hidratação. Se tentar hidratação oral, quer dizer, dá líquido para tomar, e ele toma o primeiro gole e vomita, para com a hidratação oral, passa soro na veia desse paciente por umas 12 horas para tratar a desidratação e parar os vômitos. Oi, eu sou Patrícia e gostaria de saber se idosos e crianças desidratam facilmente. Sem dúvida, o idoso ele tem menos água, eu falei 60% e 40%, no idoso isso é diferente.
Na criança, pelo fato delas não solicitarem clinicamente, só se manifesta por choro, entendeu? Se nós não prestarmos atenção nisso e dar líquido, as crianças se desidratam mais rapidamente. É uma vantagem que a criança, ela hidratando, ela recupera muito bem e rapidamente. Já o idoso não. O idoso, quando entra numa fase de hidratação mais grave, que tem manifestações clínicas de queda da pressão arterial, de taquicardia e diminuição do volume da urina, a recuperação desses pacientes idosos pode ser mais trabalhosa. Eu sou Maria Eduarda e eu gostaria de saber qual a quantidade de líquido que deve ser ingerida por dia. Pois é, nós não temos esse número exato, 1, 2, 3, 4, 5 litros. Nós temos um marcador muito importante de dizer, que nos diz, esse marcador do nosso organismo, que nós estamos com a quantidade de água suficiente que nós estamos ingerindo. É a cor da urina. A urina tem que sair de uma forma de um amarelo claro, transparente. Se a urina começa a ficar mais escura, uma cor de chá mais concentrado, cor de guaraná, significa que nós estamos tomando pouco líquido. Questão de 2 litros, cada organismo tem uma necessidade. Depende da atividade da pessoa. Então, se a pessoa está num trabalho sol a pique e transpirando, carregando pedra, ele tem que tomar muito mais. Se ele está dentro de casa, num ambiente fresquinho, o ambiente não está calor e tudo, é outra quantidade de líquido. Se ele está dentro de casa, com tudo fechado e no ar refrigerado, tem que tomar mais líquido, porque o ar refrigerado faz evaporar o líquido da nossa pele mais rapidamente. Por isso que a gente está no ar já tem mucosa seca, dá mais sede, o nariz fica com a secreção nasal ressecada, porque em presença do ar refrigerado, a evaporação da água chama perspiração mais rápido do líquido do nosso corpo. Sou Cleonice, eu quero saber se a bebida alcoólica traz desidratação. Bem, depende do grau a quantidade de líquido de álcool que toma. As bebidas destiladas, o uísque, cachaça, elas promovem um aumento da diurese, porque ela bloqueia no nosso organismo um hormônio, o hormônio antidiurético, e a pessoa então urina mais. O paciente, quando toma bebida fermentada e que a quantidade é maior, por exemplo, toma cerveja, ele toma, não é uma dose de cerveja, ele toma latinhas de cerveja, garrafa de cerveja, ele toma uma quantidade de líquido maior. Isso não leva à desidratação, pelo contrário, a pessoa fica mais hiperidratada. Meu nome é Juliana e eu tenho uma pergunta. O soro caseiro hidrata mais do que a água? O soro caseiro tem uma vantagem enorme, porque ele repõe energia, que é o açúcar, e ele repõe os eletrólitos, sódio, que é uma necessidade do nosso organismo quando a pessoa tem perda de líquido e está desidratada. A perda de líquido do suor puro e simples, você controla muito bem com água pura, que normalmente o suor, a quantidade de sal, de sódio no suor é muito pequena, a não ser que tenha uma doença que faça transpirar. Mas normalmente só pelo calor a água é suficiente. Um paciente que vomita ou que tem diarreia, ele perde eletrólitos, sódio, potássio, então você podendo repor com os eletrólitos é melhor. E o soro caseiro tem essa propriedade. É uma excelente, se a pessoa aceita o soro caseiro, independente da idade, é uma grande coisa, é um excelente tratamento. Água de coco também é recomendada? A água de coco é melhor quase do que o soro caseiro, porque ainda é muito gostoso. Ainda tem isso. Ainda tem isso. E a gente falou sobre a questão de crianças e idosos que têm uma facilidade maior, né, a desidratação. Quem tem doença crônica, como diabetes, por exemplo, também está mais sujeito à desidratação? Sem dúvida. O diabetes descompensado, quer dizer, quando a glicemia está muito alta, está mais de 180 miligramas por cento a dosagem, ele aumenta a perda urinária de água e a de açúcar, porque o rim não absorve mais. Então, o açúcar não sai puro, tem que sair diluído na água. Então, ele perde. No entanto que o paciente que desencadeia um quadro grave de diabetes, que é a cetoacidose diabética, o quadro começa com o paciente urinando muito, a gente chama de poliúria, e ele está perdendo muito líquido, muito eletrólito, sódio, fósforo, potássio, etc. E nós temos que repor isso. Ok, doutor Michel, muito obrigada por participar aqui com a gente do Utilidade Pública, ajudar as pessoas nas ruas a esclarecerem as dúvidas, a população de casa também. Estou às ordens, qualquer necessidade nova, pode contar comigo.
Ok, muito obrigada. Obrigada a quem participou com a gente, fazendo as perguntas nas ruas. E você de casa, que tiver uma sugestão de tema, alguma dúvida, basta escrever para o endereço que aparece aí na sua tela. Até o próximo Utilidade Pública. Tchau, tchau.